Como já disse ontem, os boatos sobre a minha cassação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. E esse julgamento me fez refletir um pouco sobre a minha história. Quando era juiz, diziam que era impossível combater no Brasil a grande corrupção e acabar com a impunidade. E nós fizemos a Lava Jato, produto, sim, das instituições brasileiras, mas em relação ao qual eu tive uma participação relevante. Durante 4 anos, a lei foi aplicada no país, mesmo frente às pessoas poderosas. Diziam que era impossível, mas nós fizemos. Depois fui ministro da Justiça. Diziam também que era impossível combater o crime organizado e diminuir a criminalidade no Brasil. Em particular, falavam que se nós isolássemos as lideranças do crime organizado, iriam fazer com que o país ficasse de pernas para o ar. Pois bem, nós fizemos, isolamos as lideranças do PCC em presídios federais de segurança máxima, acabamos com a comunicação deles com o mundo externo não monitorado. Essa e outras políticas fizeram com que, no ano de 2019, tivéssemos a maior queda percentual da criminalidade no país da história. Assassinatos caíram 22% em 2019 em relação a 2018. Depois saí do Ministério da Justiça, fui para a vida privada, acabei decidindo voltar à vida pública e à política, e muita gente, ali em 2022, me disse: vá por uma eleição para deputado federal no Paraná, que seria tranquila e que não haveria riscos. Mas nós sabíamos, e eu tinha a percepção de que poderia tentar uma cadeira no Senado para representar nessa casa todos os paranaenses. Muita gente dizia que era impossível ser eleito naquele cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, um candidato independente. Mas fui lá com a minha equipe e nós ganhamos a eleição, o voto de 2 milhões de paranaenses. O julgamento de ontem se insere nesse cenário. Ano passado, muita gente, sem conhecimento, afirmava que era impossível a preservação do meu mandato, que eram as favas contadas, até com certo desrespeito ao judiciário, que meu mandato seria cassado. E ontem, o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, antes, já havia dito, mostrou que há juiz em Curitiba, proferiu uma decisão técnica independente, e ontem essa decisão, com seu brilho próprio, o TSE proferiu uma decisão que acho que a opinião pública é unânime. Tenho visto a imprensa hoje, os comentaristas, todo mundo afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. E mostramos mais uma vez que nada é impossível, que nós podemos sim vencer esses desafios. Vou me focar no Senado Federal. Temos conseguido aprovar aqui projetos. Aliás, eu quero aqui registrar o meu apreço e o meu orgulho de integrar o Senado Federal, registrar que tenho o apoio dos meus pares, inclusive nessa questão do mandato, dos vários partidos, seja os partidos da oposição, seja da situação. Sempre tive o apoio dos meus pares senadores
e da liderança do Senado, e que tem feito um grande trabalho. O senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, tem conseguido pautar coisas importantes, pautas importantes no Senado. Não fosse ele, teria sido pautado o PL do fim das saídas dos presos temporários. Não fosse ele, não teria sido pautada essa importante PEC antidrogas e outros projetos igualmente. Eu quero registrar aqui também o meu agradecimento à minha equipe, aos meus colegas suplentes aqui do Senado, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Guerra. Registrar também que foi um período difícil para mim. Uma pressão grande, mas nós seguimos até aqui e tivemos a vitória na forma da lei e na forma da justiça. Um apreço especial aqui para a minha família e para a minha equipe no Senado Federal, que sempre também me apoiaram. Temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. Entre eles, por exemplo, no aumento da tributação sobre a população e no aumento da dívida pública sem controle de gastos. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido, se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro-direita, para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos. E, infelizmente, as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. Faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos.